Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é: não se fala sobre dinheiro, ou fala-se? Uma expressão alemã diz: não se fala sobre dinheiro. Mas mesmo assim, a Bíblia contém 2.350 versículos sobre o uso justo do dinheiro. 2.084 versículos na Aliança Renovada, o Novo Testamento, tratam de finanças e administração. Em 16 das 38 parábolas de Yeshua, o tema é finanças. No entanto, há muita ignorância sobre questões financeiras no reino de Elohim. Em Romanos 12:2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se aprendam a pensar de uma nova maneira, para que sejam transformados e possam discernir qual é a vontade de Elohim. De acordo com os padrões deste mundo, o fluxo de dinheiro sempre diminui quando se dá e se gasta, seja na compra de bens, de consumo ou serviços, e claro, no pagamento dos diversos impostos. No reino de Elohim, doar com base em suas instruções tem um efeito positivo. Quanto mais se dá, mais se recebe de volta. Loucura, não é? Há bênçãos em dar. Na lista de reprodução do meu canal do YouTube, estão reunidos vários apelos maravilhosos meus sobre o tema a bênção de dar, como por exemplo, a primícia bênção em nossas casas, a bênção do dízimo, a grande bênção das ofertas e os segredos judaicos sobre riqueza e fortuna. Mesmo que você já tenha ouvido esses apelos há anos, recomendo que ouça essa série novamente e, é claro, coloque em prática. Na minha vida, eu também coloco em prática o que eu falo. Eu vejo que suas promessas e compromissos em relação à doação são verdadeiros. Neste ponto, uma breve digressão mental para a passagem bíblica em Atos 3:21. É preciso, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Elohim falou desde os tempos antigos, pela boca de seus santos profetas. Vocês já perceberam que no âmbito espiritual, praticamente tudo o que é ensinado na Torá já foi restaurado? Mas não conheço ninguém que realmente fale sobre a restauração dos ensinamentos sobre o ato de dar, incluindo as ofertas. Mas esse não é o tema aqui e agora. As finanças no reino de Elohim são uma questão de relacionamento. Sim, vocês ouviram bem. Quando se trata de finanças, o mais importante é o nosso relacionamento com Elohim e Yeshua. Trata-se da atitude do nosso coração. Será que nos tornamos completamente dependentes dele e confiamos no seu provimento? Gostaria de mostrar, com base em alguns exemplos, até que ponto nossas finanças são uma questão de relacionamento. Georg Müller, um evangelista e teólogo alemão, é um exemplo por excelência disso. Ele foi para a Inglaterra como missionário em 1829. Inicialmente, seu trabalho especial era a missão judaica. Em 1830, a pequena comunidade de Teignmouth o chamou para ser pregador. Ele proibiu a comunidade de lhe pagar um salário. Ele queria depender exclusivamente de Elohim. Em 1832, ele foi para Bristol como pregador. Em 1836, começou a trabalhar em Bristol com crianças órfãos, cujos pais, em sua maioria, haviam morrido na epidemia de cólera de 1832. Georg Müller não tinha dinheiro, mas Elohim concedeu que, com o tempo, um grande centro de orfanato fosse criado. No total, ele acolheu 2.000 órfãos. O trabalho era mantido exclusivamente por doações, sem que jamais fosse publicado um pedido de doações. Georg Müller também proibiu os funcionários do orfanato de falar com qualquer pessoa sobre dinheiro para o orfanato. Georg Müller confiava em Elohim, em oração, que ele providenciaria todas as doações necessárias. Às vezes ele escreveu:
não havia nada para comer até pouco antes das refeições. Então alguém batia a porta e trazia leite ou comida. Imaginem só, cuidar de 2.000 órfãos diariamente sem recursos próprios. Georg Müller também diz, entre outras coisas, que queria mostrar o quão grandioso é o Elohim que servimos, também como um exemplo paradigmático para os cristãos. A bênção veio do relacionamento pessoal entre Georg Müller e seu Pai Celestial, e não de pedidos de doações. Ele não mendigava e também não se tornava dependente das pessoas ou de sua igreja. A maioria dos pastores hoje se torna dependente de sua igreja, por isso, em cada culto é feito o pedido de doações. Outros constroem seu próprio império de suprimentos, oferecendo seus serviços, ensinamentos ou orações em troca de remuneração. Isso é altamente manipulador. As pessoas são levadas à dependência. Se você se juntar a mim, receber ensinamentos especiais de mim, então você também terá que pagar por isso. É claro que isso não é transmitido de forma tão grosseira, mas é o que transparece. Abordagem radical? Tornar-se totalmente dependente de Elohim, também nas finanças, como Georg Müller? Vou contar-vos uma história que eu mesmo vi e que também mostra que tudo se resume à relação com Yah. No exemplo de Georg Müller, podemos ver que quando Elohim dá uma missão que realmente vem dele, ele também dá os meios para a realizar. Para esclarecer isso com a comparação. Quando um chefe dá uma tarefa a um funcionário e ele precisa gastar dinheiro para isso, ele não precisa pagar os custos do próprio bolso, mas o chefe fornece os meios financeiros para isso. Mas é claro, ele não paga se o funcionário quiser implementar suas próprias ideias ao mesmo tempo. O relacionamento pessoal com o Elohim é a chave. E aqui vem a minha experiência. Quando eu me converti, logo percebi que era importante pagar o dízimo no reino de Elohim. Naquela época eu ainda não tinha conhecimento de todas as instruções, como as primícias e as ofertas. Mas a grande questão que eu tinha era para onde pagar o dízimo. Comecei a orar e lutei por várias semanas diante de Elohim por uma resposta. De repente tive a impressão de que deveria enviar uma determinada quantia a um determinado pastor. Esse pastor servia em 7 igrejas na Suíça. Naquela época, assim como hoje, os pastores na Suíça não eram pagos por suas igrejas. Eu também não tinha contato com esse pastor. Eu só o conhecia de uma conversa pastoral em um retiro da igreja na Alemanha. Então eu enviei um envelope com dinheiro para ele. Dias depois, ele ligou e me disse que havia orado para que uma determinada quantia caísse do céu. E essa quantia chegou com o meu envelope. Eu pulei de alegria porque tinha ouvido corretamente. E a história continua. Então eu orei novamente e recebi a ordem de enviar regularmente uma determinada quantia a esse pastor, com 5 marcos alemães no final, como por exemplo 125 marcos alemães. Então o pastor me ligou novamente e me contou o seguinte: nesse exemplo, ele recebia permanentemente 125 marcos alemães e deveria entregar essa quantia ao irmão na fé, que também se tornara pastor e não podia mais lhe dar o dinheiro. Assim o pastor ficou sem a quantia 2 vezes e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Portanto, este exemplo também mostra que tudo aconteceu através do relacionamento com nosso Pai Celestial. O pastor pediu-lhe dinheiro e eu perguntei ao nosso Abba para onde deveria enviar o dinheiro. É claro que nosso Pai Celestial também nos dá ordens para apoiar igrejas e ministério, mas acredito firmemente, veja também Georg Müller, que isso vai além do relacionamento com Ele. E naturalmente os doadores desses ministérios também têm participação em tudo que é feito lá para o reino de Elohim. Eu vivi muitos exemplos como esse e na maioria das vezes Yeshua me deu a confirmação de que eu tinha ouvido corretamente. E isso foi extremamente importante para mim. Gostaria também de testemunhar aqui que desde que fundei a Yeshua Worldwide Wings em 2002 e pude levar os ensinamentos sobre as nossas raízes hebraicas aos crentes,
o que era uma tarefa que o Pai Celestial me deu. Nunca nos faltaram recursos financeiros, exceto em uma situação após 7 de outubro de 2023. Falarei sobre isso daqui a pouco. Durante anos, organizamos 2 a 3 conferências por ano. Convidamos palestrantes e sempre tivemos recursos financeiros suficientes para todas as despesas, que são muitas em uma conferência. E alguns custos como voos para os palestrantes, tradutores, acomodações, salas de conferência, alimentação, etc. E somos apenas uma pequena associação com 7 ou atualmente 8 membros. Uma vez organizamos até uma grande conferência com vários palestrantes em um renomado teatro em Bad Nauheim sobre o tema especial, o Evangelho primeiro aos judeus. Para esse tema, que ainda não havia sido abordado na Alemanha, eu queria um ambiente especial e digno. Essa conferência foi cara, mas no final tudo foi pago. Conseguimos até o teatro com capacidade para 800 pessoas por 3 dias pelo preço de um dia. Após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, tivemos uma enorme queda financeira na associação. Mas, por outro lado, recebemos grandes doações para Israel em nossa associação, que passamos para Israel e continuamos repassando desde então. Naquela época, reduzimos muitas despesas com o trabalho da nossa associação e com os irmãos na fé que tínhamos o privilégio de apoiar. Tivemos que fazer isso. Mas não foi só no aspecto financeiro. Alguns colaboradores voluntários também foram embora. Acredito que naquela época houve uma divisão de opiniões, ou seja, alguns não concordavam mais com o nosso compromisso com Israel. Gostaria de agradecer novamente a todos os irmãos que nos apoiaram naquela época. Entretanto, nossa situação financeira voltou a se estabilizar. Que todos sejam ricamente abençoados.